Dentro de nós existe um vazio do tamanho de Deus. Eu lembrei esses dias que na minha adolescência eu já falava sobre isso. E uma vez até cheguei a escrever uma carta com a letra de uma música e no final eu coloquei uma frase parecida com: dentro de nós existe um vazio que só Deus pode preencher. Eu entreguei essa carta a uma professora de quem eu tinha muito carinho. E hoje, olhando para trás, eu entendo que naquela época eu já sentia aquele vazio existencial. Eu já experimentava desse sentimento. E talvez porque eu ouvi alguém dizer, ou porque acreditava que aquilo era uma verdade, eu falei aquilo. Mas não era algo que eu já tinha vivido. Não era algo que eu tinha permitido Deus fazer em mim. E eu não permiti que Ele preenchesse e me conduzisse. E na nossa vida, muitas vezes nós fazemos escolhas tentando preencher esse vazio. Colocamos pessoas, colocamos coisas, não deu certo isso, vou tentar aquilo. E o efeito é exatamente o contrário do que nós esperamos. Eu criava expectativas e me frustrava, me machucava e machucava outras pessoas também. E esse ciclo é mais comum do que parece. Muitas pessoas vivem assim. E muitas vezes, só depois de tentarmos de tudo, com todas as nossas forças, e essas forças se esgotarem, é que nós lembramos de Deus como uma última opção. Infelizmente, às vezes é preciso passar por decepções, dores, frustrações, para lembrarmos que daquilo que um dia já ouvimos, o nosso vazio existencial, só Deus pode preencher. E foi assim comigo. Eu precisei permitir que Deus acessasse partes mais profundas do meu ser. E quando finalmente eu o convidei, ele entrou. Porque está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E foi aí que começou um processo dentro de mim. Um processo que sim, dói. Porque tudo aquilo que tentamos usar para preencher o nosso vazio deixa marcas. E essas marcas precisam ser tratadas, curadas e restauradas. Para isso, Deus precisa, sim, remover algumas coisas. E Ele nos mostra quem realmente somos. E entendemos que não somos perfeitos, que não existe bondade plena em nós. Mesmo quando tentamos fazer o certo, ainda assim falhamos. Como a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E foi por isso, exatamente por isso, que Jesus veio. E Ele sofreu, carregou uma cruz, levou sobre si os nossos pecados e morreu. Mas Ele ressuscitou por toda a humanidade, por mim, por você, por todos nós. Porque todos precisamos da graça, da misericórdia e do perdão do Senhor. E quando nos permitimos viver esse processo, começamos a entender quem somos e quem Deus é em nós. E então, pouco a pouco, aquele vazio é preenchido. Somos restaurados e passamos a enxergar o nosso verdadeiro propósito de vida. A partir daí, temos a oportunidade de escrever uma nova história, não apagando o passado, mas usando tudo que vivemos como um testemunho, uma prova de que sozinhos nós não somos nada, não podemos nada, mas nele nós podemos todas as coisas. E passamos a viver com a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se essa mensagem te tocou, salve e compartilhe com alguém, porque a palavra de Deus nunca volta vazia.